com dicas de pilotagem básica na estrada, eu gostaria de sugerir a vocês que aprendam a utilizar o retrovisor da moto sem precisar virar a cabeça, ou sem precisar virar muito. Porque tem gente que vai olhar no retrovisor, tira a cabeça da direção da frente da moto e coloca para o lado. E isso faz com que você perca tempo. E o problema é se você tiver algum obstáculo à frente, o tempo que você leva para voltar a cabeça, se olhou para o lado e você volta a cabeça, pode ser o tempo decisivo para você conseguir se desviar ou não do obstáculo. Então, quando for olhar o retrovisor, treine, comece a treinar desde já a olhar para ele apenas direcionando os olhos sem movimentar a cabeça. Então, por exemplo, vocês não conseguem nem perceber. Reparem nos meus vídeos que eu pouco movimento a minha cabeça para os lados, mas na verdade eu constantemente estou olhando o retrovisor, mas eu olho sem tirar a cabeça da direção correta, que é a frente da moto, porque é muito mais rápido eu virar os meus olhos do que virar minha cabeça. Então, ao invés de eu fazer isso para olhar, eu fico com a minha cabeça reta e desvio apenas os meus olhos em direção ao retrovisor. É claro que 90% da tua atenção precisa estar na frente da moto, mas você também necessita olhar para saber se tem alguém colando em você, porque infelizmente tem muito motorista que não respeita a moto. Então eles acham que para te pedir para acelerar ou para te ultrapassar, eles precisam colar na tua roda traseira. Então, de vez em quando, é bom checar o retrovisor, saber se tem alguém colado em você, tanto atrás quanto do lado, especialmente na hora de mudar de faixa, né? Você tem que saber se tem alguém do teu lado ou não. Outra dica que eu gostaria de dar: não perca tempo do lado de veículo, porque você pode estar no ponto cego dos caras, especialmente de ônibus ou de moto, tá? De ônibus e moto não, especialmente de ônibus e caminhão. Então vai passar do lado de ônibus, vai passar do lado de caminhão, passa o mais rápido possível, acelera o mais rápido possível, claro, não que não louco, né? Mas acelera, não perca tempo do lado deles, porque geralmente não é nem por mal, mas os caras não te veem. Ônibus e caminhão é um veículo muito grande, então a probabilidade dele não te enxergar é alta. Então cuidado com o ponto cego dos caras. Outra coisa, na hora de fazer curva, evite fazer curva do lado de ônibus e de caminhão. Por quê? Porque diferentemente de carro, o ônibus e o caminhão, quando eles vão fazer curva, eles jogam a traseira, né? Então se você estiver próximo à traseira do ônibus ou do caminhão, ele não vai simplesmente entrar. Na hora que ele entrar, a traseira dele vai ser puxada, vai ser jogada para o lado por conta do tamanho do ônibus e do caminhão. E se você estiver próximo da traseira deles, a traseira vai te pegar, não é nem porque ele tem. Os ônibus e caminhão precisam fazer curva aberta, porque senão eles pegam a via. Então eles vão fazer a curva aberta e na hora da curva, a traseira do ônibus e do caminhão vai fazer o que o meu cotovelo está fazendo. Ela vai para o lado e vai atingir carro, atinge quem estiver do lado. Então, na hora de fazer curva, não faça do lado de ônibus ou caminhão, ultrapassa. Se não der para ultrapassar, deixa o cara embora, certo? Mas não faça curva do lado de ônibus nem do lado de caminhão. Isso serve tanto para a cidade quanto para a estrada. E aí eu gostaria de dar uma última dica do vídeo de hoje, que é sobre contraesterço, que também serve para a cidade e serve para a estrada. Mas aí eu preciso que abra aqui o semáforo para eu poder mostrar na prática para vocês. Existem vários vídeos de contraesterço. Esse não é o primeiro, nem um dos primeiros. Eu aconselho que vocês assistam o máximo possível de vídeos, não só o meu. Assistam vários outros vídeos ensinando a fazer contraesterço, porque se você nunca estudou isso daqui, vai parecer um pouquinho estranho, mas quando vai para a prática fica fácil. Mas assista vários vídeos, tem vários aí na internet ensinando para você aprender a fazer, porque você tem basicamente duas formas de fazer curva com a moto, na verdade três, né? Em baixa velocidade você gira o guidão em baixa velocidade, aí só dá para fazer em baixa velocidade, praticamente com os pés no chão.
você vai pro chão. Você vai empurrar bem, como eu fiz agora para fugir desse buraco. Você vai empurrar bem de leve o guidão para o lado que você quer ir. Tem gente que ensina o contra-esterço de forma oposta, não tá certo. Tem gente que ensina assim, ó, puxa para o lado contrário. Eu acho meio esquisito, porque quando a gente fala em puxar para o lado contrário, a gente está fazendo movimento inverso. Então tem gente que tem dificuldade. Então a minha dica do contra-esterço é empurra para o lado que você quer ir. Eu vou fazer agora para ir para o lado esquerdo. Observe, vou empurrar o guidão esquerdo. Percebeu? Eu vou empurrar agora o guidão direito e vou para a direita. Deixa eu fazer essa rotatória que eu utilizo mais alguns exemplos. Eu faço mais algumas vezes para vocês perceberem. Então, o contra-esterço é isso. Você empurra a moto, o guidão. Legal, né? O cara sai lá da faixa esquerda para virar para a direita. É isso que eu falo para vocês ficarem espertos. Porque se fosse carro, provavelmente ele não faria isso. Se fosse caminhão, então ele ia ficar na dele. Agora é moto, os caras não estão nem aí. Então fique esperto. Se eu estivesse correndo, provavelmente o cara ia me pegar. É claro que eu falei para vocês, anda no ritmo, no fluxo do trânsito do carro, porque senão já era. Eles não respeitam mesmo. Então, voltando. Contra-esterço. Você repetindo a exaustão, você empurra levemente o guidão, levemente, não é muito, para a direção que você pretende ir. Então eu vou para a esquerda, ó. A moto dá, assim que eu empurro o guidão para a esquerda, ela deita a frente da moto para a esquerda e te leva, ó, de novo. Ok? Para a direita, vou empurrar o guidão para a direita. E a frente da moto deita para a direita. Agora basta um toque leve para a moto ir. É por isso que você não pode empurrar forte, porque senão ela vai demais e você vai cair. Agora não precisa ficar assustado, tá? Eu tô falando isso de cair é para você não exagerar. Eu tenho certeza que ninguém vai exagerar. Não precisa ter medo do contra-esterço. Faça aos poucos. Não tem uma velocidade mínima, certo? Já tirou os pés do chão, tá andando com a moto, mesmo que lentamente, o contra-esterço já funciona. Qual que é, na minha opinião, a vantagem do contra-esterço em relação à curva tradicional, em que você deita com a moto? Na minha opinião, o contra-esterço ele faz curva mais rápido do que deitando com o corpo. Deitar com o corpo, eu não sei se todo mundo concorda, enfim, mas pelo menos essa é a minha percepção. Eu faço curva deitando quando a curva é aberta e é longa. Então eu faço a curva deitando com o corpo, tá? Então curva aberta, curva longa, eu deito com o corpo calmamente e faço vou tangenciando a curva de forma bem tranquila. Agora, se é uma curva mais fechada e eu não estou em tanta velocidade, ou se tem um buraco na minha frente e eu preciso agir rápido para escapar desse buraco, de uma poça de óleo, de um banco de areia, eu uso o contra-esterço, porque na minha opinião, ó, eu deitar com a moto, eu tô deitando aqui, ó, tô deitando. Na minha opinião, deitar com a moto é muito mais lento do que fazer o contra-esterço. Vou fazer para mudar de faixa, ó. Na minha opinião, é bem mais rápido. Vou para trás da Kombi, vou ultrapassar a moto. Na minha opinião, o contra-esterço ele te dá uma agilidade maior do que você simplesmente deitar o corpo para fazer a curva, ok? Então eu finalizo esse vídeo de dicas de pilotagem na cidade e que também serve para a estrada por aqui, aconselhando que vocês treinem, vai treinando. Você não vai sair fazendo contra-esterço, né, maravilhosamente bem de uma hora para outra, isso é treino. Então pega a tua moto, principalmente quando não tiver ninguém atrás de vocês, sem trânsito por perto, e vai treinando contra-esterço bem devagarzinho, vai dando um toque leve no guidão para o lado que você quer virar, aos poucos, e você vai perceber que isso daqui não é nem um bicho de 7 cabeças e que resolve muita coisa. Ele te ajuda a escapar de buraco com uma agilidade que você não encontra, pelo menos na minha opinião, em outros tipos de movimentos para celebrar a curva. Até mais, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembre-se aí de dar um like, que tanto eu esqueço de pedir o like, quanto vocês também têm esquecido de dar o like. Só para eu saber se vocês estão gostando, se eu preciso mudar os temas dos vídeos ou não, ok? Um abraço para vocês, boa semana, até mais.